Olá, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um bate-papo aqui super informal do Collab Gov Summit. Eu espero que você esteja gostando muito de todos os conteúdos que a gente está colocando aqui à disposição. Faz aquela coisa que a juventude faz hoje, tira foto disso aqui, compartilha nas redes sociais, dá o like, faz o comentário, ajuda o algoritmo, essas coisas assim, para que a gente faça com que o conteúdo chegue para mais e mais pessoas da gestão pública, de quem tem interesse em governo, em cidadania, essa coisa toda. Hoje eu estou aqui para bater um papo com meu querido amigo, ilustríssimo, que eu conheci pessoalmente hoje, mas já havia trocado mensagem, Pedro Simão. Ele é diretor do Tony Blair Institute, aqui no Brasil, diretor do Brasil do Tony Blair Institute. É um português, ele vai se apresentar melhor. Pedro, bem-vindo, meu velho. Gustavo, obrigado. Valeu, tamo junto. E é isso, meu nome é Pedro Simão, sou diretor do Tony Blair Institute Brasil e estou aqui, enfim, como um profissional do setor público e tenho essa paixão de trabalhar e essa experiência de trabalhar já há cerca de 8 anos para administrações públicas, não só no Brasil, mas em Moçambique, em Angola, enfim, lusofonia. E é um prazer aqui partilhar essa experiência de vida e profissional. Boa, Pedro. Ó, o papo aqui é informalzão. Vamos lá. A gente pode falar do jeito que a gente quiser. Beleza. A gente, assim, tem uma coisa que as pessoas não sabem, e eu não vou dizer que a gente vai sair daqui para tomar um chopp, mas a gente, e eu juro que isso aqui é água, eu juro que isso aqui não tem chopp ainda, água. Mas, Pedro, o que o Tony Blair Institute faz? Primeiro dá uma apresentada, uma contextualizada de uma maneira geral, assim. Então, vamos lá. O Tony Blair Institute é um instituto internacional, não é? Non-for-profit, sem fins lucrativos, que apoia líderes e governos um pouco por todo o mundo a desenhar estratégias, políticas públicas e a parte mais difícil, implementá-las, não é? Apoiar o governo na respectiva implementação de vários governos, maioritariamente ao nível nacional. Apoiamos cerca de entre 45 a 50 países, divididos pelo continente africano, porque foi, enfim, o TBI nasceu, digamos, de uma outra organização, também era fundada pelo Tony Blair, que era o Africa Governance Initiative, porque o Tony Blair, quando saiu de Downing Street, tinha essa paixão por África, então durante mais de 10 anos foi focado exclusivamente em África, a apoiar chefes de Estado e países africanos, e onde estamos atualmente em cerca de 20 países africanos, não é? Onde tem mais pegada do TBI, mas nos últimos anos temos expandido muito, nomeadamente no continente asiático, europeu e agora no continente americano, que estamos já em cerca de 6 países. Então, enfim, o papel do TBI é apoiar na governação, não é? A trazer uma governação com mais impacto para o cidadão, não é? Apoiar líderes, get the things done, implementar as suas visões, porque essa foi muito, digamos, a visão do próprio Tony Blair, tentar, enfim, tornar a governação e traduzir até por palavras, e, enfim, não só por palavras, até metodologias, porque a governação é uma ciência no final, mas não, enfim, uma conjugação de processos complicados, não complicados, enfim, o ambiente é que é complicado, o ambiente político. A política de governo, né, de uma maneira geral, é grande, é complexo, até contextualizando, Tony Blair, ex-primeiro-ministro inglês, o que é que tem um poundo da história dele? Óbvio que qualquer ex-primeiro-ministro, ele tem acesso, ele tem noção de muita coisa, sendo do Reino Unido, mas tu sabe um pouco da história, do que é que fez ele criar e o porquê, um pouco do papel que ele exerceu lá atrás e que ele traz para o dia de hoje? Sim, enfim, acerca de é muito interessante. Ele, enfim, o Tony, eu já ouvi essa história várias vezes, contada pelo próprio, e ele diz que ele teve 2 mandatos, não é, à frente do governo. E ele, assim que ele tomou o poder, ele quis implementar a sua agenda, mas ele não tinha, como a maior parte dos líderes, se formos a ver, não tem experiência governativa. Então ele está sempre a dizer uma coisa que é muito interessante, que é os soft skills que te levaram ao poder são completamente diferentes dos soft skills que tu necessitas para ser um bom governante. Então, ele no primeiro, ele disse que começou
a puxar as alavancas do poder, não é? Como quando chegou o primeiro-ministro, e via que a administração pública não estava respondendo, enfim, às suas, enfim, à sua direção. Então ele disse que levou o primeiro termo, não é? O primeiro mandato dele para entender essa orgânica da administração pública, quais são as dinâmicas, como é que é esse, enfim, no bom sentido, esse animal, como é que eu vou fazer ele, enfim, canalizar para as prioridades que eu quero ser conhecido, que serão o meu legado político. E ele disse que no segundo mandato foi onde ele teve um grande impacto e conseguiu implementar a sua visão. Porque sabia, não é? Já sabia lidar, e ele foi um dos precursores da Delivery Unit, não é? Esse conceito de ter uma unidade de entrega ali próximo do líder. Ele, com o Michael Barber, que foi, enfim, quem criou o Delivery Associates, também é um instituto, sendo diferente, trabalha nesse espaço. E não é mais que a Delivery Unit, que uma equipa próximo do líder, equipada com as competências, estruturas e sistemas corretos para estar constantemente a reportar o progresso daquelas 3, 4 prioridades com que o líder quer ser conhecido, como redução da criminalidade, naquele caso do Tony, redução da mortes maternas, enfim, esse era o tipo de prioridades sempre muito focadas nos serviços públicos. E assim foi. E ele, enfim, quando saiu de Downing Street, ele também disse que se continuasse a fazer um terceiro... Ele, quando sai do governo, ele disse que, enfim, ele estava na sua melhor fase para ter mais impacto. Mas, enfim, política é isso. Política, sai, e aí ele monta já de imediato essa da África, que depois migra para a CTBI. Como é que é essa... Ele montou a Africa Governance Initiative, e ficou uma assessora dele que o acompanhou, Catherine Rimmer, que é a CEO do Instituto. E o Africa Governance, o AGI, não é? Ficou conhecido como AGI, e mais umas, enfim, outras NGOs de outras áreas. E em 2017 houve um merge, não é? Juntou todas no Tony Blair Institute for Global Change. Atualmente é essa, digamos, a brand, uniu elas todas, e aí, enfim, começamos. O Instituto, como qualquer organização, como o Colab, começou a estruturar-se melhor, a ter áreas de expertise, onde, enfim, temos gente com muita qualidade e estamos, enfim, nós não podemos focar no mundo, então escolhemos, assim, áreas como a área climática, é uma área muito importante, a área de digitalização e uso de AI para a melhoria dos serviços públicos é outra área muito importante, enfim. Tem um negócio chamado Colab que eu quero te apresentar direitinho. Parece que tem umas soluções aí. Já ouvi falar. Parece que funcionam, assim, sabe? Dizem que é bom. E em transição energética, a área da saúde também, a área do delivery continua a ser também enfim, o nosso DNA como instituição também tem uma área muito específica. Enfim, estamos nessa expansão global. Vamos ver... Qual o tamanho hoje do TBI? Hoje tem cerca de quase mil assessores, mil colaboradores. Não, assessores é uma forma, enfim, claro. Mas 1000 colaboradores, enfim, cerca de 45, 50 países, e continua a crescer. E vamos ver, eu acho que estamos tendo muito impacto e temos estruturado muito nos últimos anos como organização. Enfim, nós não podemos ser... Enfim, é muito difícil explicar, e ele está sempre a dizer isso também, o Tony Blair, é muito difícil explicar o que é o Tony Blair, o que é que ele faz. Não é um think tank, não é uma consultora, não é... Enfim, vou voltar a dizer, enfim, é uma organização que ajuda líderes e trabalha shoulder to shoulder com administrações públicas para implementar as suas políticas, para maximizar o impacto no cidadão. Enfim, de uma maneira muito, muito grosseira, é isso que nós fazemos. E aí, hoje, nessas pautas, falando de clima, falando de digitalização, falando de meio ambiente, onde no mundo, aí você falou muito de África, assim, África, qual é o papel do TBI principal na África? Ou circula sempre nesses 3 ou 4 temas, ou depende do governo local? Qual é a visão do governo local sobre... a prioridade é outra coisa e ajuda a fazer? Como é um pouco disso? Nós somos muito demand-driven.
Então, nós apoiamos o governo, não é? Temos apesar de termos essa área de expertise, somos agenda neutral, não é? Nós, o governo, define as prioridades, obviamente que tem de haver um entendimento comum, não é? Óbvio. Do que é a direção política. Eu fico doido para fazer uma piada. Não vai chegar assim, eu sou o ditador que agora quer fazer não sei o que, ninguém vai apoiar esse cara fazer isso. É uma coisa meio ridícula, natural, né? Mas tudo bem. Então tem de haver esse alinhamento e nós apoiamos. Mas como eu estava dizendo, esse processo de organização interna do Tony Blair Institute foi muito importante, porque, enfim, uma vez que apoias um chefe de Estado a apoiar uma agenda ambiciosa de reformas, enfim, é uma tentação tentar apoiar em tudo, mas isso do ponto de vista organizacional, de buscar os caras com as competências certas, enfim, é muito difícil estruturar um instituto para ter uma capacidade institucionalizada e não baseada num somatório de pessoas. Mas em África, a área da agricultura é uma área também forte, muito forte. A área do investment promotion, promoção de investimento, é uma área também onde trabalhamos imensamente. E na área de governação económica e na área de apoiar, a gente chama PFM, Public Finance Management, apoiar ministérios das finanças, apoiar a estruturar processos, enfim. Então, eu diria, voltando à sua pergunta, que Delivery Unit presidencial é talvez assim o que nos define mais em África. Estruturamos a Delivery Unit no Quênia, no Malawi, em Moçambique não foi na presidência, foi ao nível do Ministério das Finanças, enfim, a Costa do Marfim, Angola. Então essa, digamos, é a nossa marca. Aqui no Brasil, o Delivery Unit é conhecido, escritório de projetos. Escritório de projetos. Que eu acho que é. E aí, assim, eu perguntei sobre África, porque eu conheço um pouco e eu quero entrar contigo sobre esse assunto. Mas aproveitando que eu perguntei sobre África, eu vou fazer um paralelo muito nada a ver. Mas o nosso patrocinador, como todo podcast, bate-papo, tem um patrocinador. O patrocinador, gente, é o Colab mesmo, não tem outro patrocinador. Aí eu vim aqui, quero te dar 2 brindes presentes. Isso aqui é um livro chamado Consulta Cidades Sustentáveis. É um livro que a gente fez junto com o ONU Habitat, que a gente consulta a população brasileira sobre as cidades. Então tem vários eixos de mobilidade, de patrimônio, enfim, coisas relacionadas à cidade. As pessoas respondem, cerca de 10 mil pessoas respondem todos os anos isso aqui. Esse aqui foi um livro que a gente lançou junto com o ONU Habitat, na Assembleia Geral do ONU Habitat, no Quênia. Aí pronto, agora fiz a ligação com a África. É bem interessante, é um pouco de dados sobre o Brasil de uma maneira geral. Aqui no final a gente traz a gente desenvolveu uma metodologia nesses últimos anos de Colab, o triângulo da gestão pública colaborativa. Isso aqui é baseado, é um pouco inspirado, tem um professor da Kennedy School em Harvard, que é Mark Moore. Um cara que ele tem um livro muito interessante que é Criando Valor Público. O conceito de valor público vem desse cara e ele traz um triângulo estratégico. Eu tive a oportunidade de estudar com ele e isso inspirou o triângulo da gestão pública colaborativa, que é fazer a gestão pública com base em colaboração com o cidadão, através de gestão e serviços eficientes, como é que a gente faz o governo fazer gestão e serviços mais eficientes, participação social em tomada de decisão, trazendo o cidadão para o dia a dia da participação do cidadão, engajamento em prol de cidadania, movendo esse cidadão para ele se engajar em prol de cidadania. Presente para você. Muito obrigado. É a ligação com a África que eu pensei que a gente lançou lá. Eu fui lá em Nairobi lançar esse livro. E a outra coisa, aqui é um livretinho para você anotar tudo que você vai fazer de grandes transformações e ajuda aí no Brasil. Tem uma frase aqui: a ponte não é de concreto, não é de ferro, não é de cimento, a ponte é até onde vai o meu pensamento. Isso é o trecho de uma música de Lenine. Lenine é um artista pernambucano da minha terra. Cara, esse cara é bem incrível, assim. E ele tem uma música chamada A Ponte, e a ponte é como o Colab se vê fazendo relacionamento entre cidadãos e governos. A gente se vê como uma ponte entre cidadãos e governos. Está aqui. E é muito interessante aqui um tema que, enfim, acho que o vosso papel é fundamental. Hoje está muito em voga essa questão da democracia está em crise, que o cidadão não tem um papel ativo. E eu acho que o Colab, enfim, soluções como o Colab são fundamentais para, enfim, tornar a política não algo do político, não é, do governante, mas de todos nós, da sociedade. Então, ter
essa facilidade de, enfim, participar num orçamento participativo é incrível e acho que é um dos vários caminhos importantes para, enfim, tornar a governação próxima do cidadão e o cidadão vê que tem um papel importante e não é nós e eles. Eu acho, Pedro, assim, você tem uma proximidade com o Tony Blair, um cara que governou um país super importante. Aqui no Brasil, a gente tem um relacionamento com muita gente de governo, prefeitos, governadores, ministros e por aí vai. E mesmo rodando o mundo, tem gente boa e gente ruim em todo lugar, né? Se você for na farmácia, ali na frente do supermercado, vai ter gente boa querendo fazer o melhor e gente ruim querendo fazer o pior. A política é assim como qualquer lugar, tem gente boa e tem gente ruim. Mas quando você pega os bons, e eu acredito que você trabalha para e eu já trabalho com vários que eu também gosto e admiro, cara, essa pessoa também quer acertar. O conceito de collab, de trazer o cidadão para essa aproximação, a pessoa quer acertar, nem que seja pelo poder. Eu quero ser reeleito, então eu quero acertar mais, entregar mais para a população. Não há uma forma melhor de estar no poder do que fazendo bem feito. Claro. Então, é um pouco dessa ponte, assim, a gente olha que tem que fazer gestão, então tem um lado que é fazer gestão, entregar serviços públicos com qualidade, vai fazer com que eu seja mais bem reconhecido. Consultar a população, e eu vejo isso assim, a gente vive numa democracia no Brasil, Pedro mora no Brasil, inclusive, recentemente, é um recém-chegado, mas seja Portugal, a gente está falando da democracia, quem está eleito ali quer acertar também. Às vezes acha que não, o político quer fazer tudo da cabeça dele. Tem coisas que quer mesmo, porque foi eleito para aquilo, ou tem um mandato para aquilo, mas tem outros que não, e essa é um pouco da minha tese, assim, a gente, enquanto sociedade, estipula governo para que sejam pessoas que a gente contrata enquanto sociedade, que são pessoas que tecnicamente sabem mais, estudaram mais aquilo. Tem gente que estuda medicina, tem gente que estuda outra coisa, tem gente que estuda governo, entende melhor daquele negócio para serem grandes facilitadores do que é viável ou não. Mas uma vez que tu tem a opção de fazer A, a opção B, as duas são tecnicamente viáveis, as duas são interessantes, vão fazer melhor para a sociedade, por que não consultar a população para ela te ajudar a tomar a decisão? Se você acertar mais, vai ser mais reeleito, a população vai ficar mais feliz e assim você segue, sabe? Então, a visão da gente de ponte é muito nesse sentido, assim. Não, eu concordo. Se calhar só acrescentar aqui um último ponto que vai em linha do que estavas a dizer. Essa é uma maneira, o orçamento desses processos de digitalização para aproximar enfim, os políticos, os governantes do cidadão, é uma maneira de você também entender um pouquinho mais, e essas conversas também, de quem está lá em casa, entender como é que, enfim, é complexo governar. É muito fácil, é como futebol, estar em casa dizendo mal no sofá, aquele cara... Vai lá e faz. Vai lá e faz. E fazer é difícil, e tem que se tomar decisões que muita gente não vai... Só se tiver um dia a oportunidade de participar num governo, ou de ver de perto, é muito difícil ali decisões, porque não vai agradar a todos, é uma minoria. E hoje em dia, o comum cidadão, eu acho que olha muito, não sei porquê, não sei explicar, para a parte negativa da governação, para a parte, enfim... E que é de facto que existe, né? Como estava a dizer, existem coisas ruins em todo lado, mas a parte positiva é fantástico. Isso ter... impacto positivo. 25 mil pessoas, desculpa, não estou fazendo publicidade ao Collab, mas no Piauí, 25% do Piauí participando, enfim, na elaboração do orçamento, quer dizer, isso é lindo. Não... É louco e eu acho que é por aí, assim. A gente estava conversando antes de começar a gravar, esse lado do Pedro foi eleito prefeito da cidade de São Paulo, sei lá, de Lisboa, melhor, né? De onde você... Tu é de Lisboa? Évora. Tu é de Évora, pronto. Você foi presidente da Câmara de Évora, porque não é prefeito lá, mas vamos supor que seja, fazendo o link aqui com o Brasil. Você foi eleito com 55% dos votos contra 45% do seu opositor. Vamos dizer que só tinha 2 ali. Foi uma eleição nem das mais apertadas. Aqui no Brasil, a última eleição presidencial é 51-49. A máquina pública, ela existe porque tem pessoas que precisam tapar buraco, trocar lâmpada, colocar menina na escola, professor. Tem uma máquina pública vivendo ali para aquela cidade. Você foi eleito com 55%,
45 for contra. Vamos dizer que o paralelo seja o mesmo só das pessoas que trabalham para aquela prefeitura especificamente. 45% da tua equipe provavelmente foi para a rua contra você, dizendo que não queria você lá. E aí você passa a ser prefeito dessa cidade amanhã e tem que governar com essas 45% dessas pessoas. Então, achar que isso é fácil, não é. Não é para ninguém. Não é para os 45% que queriam que fosse outra pessoa. Acreditavam, inclusive, que foram outra pessoa e agora vão ter um chefe ruim, né? Um chefe que eu não queria. Mas mais do que isso, é difícil fazer gestão, tem que ter controle, tem que ter ferramenta. Você está falando de uma máquina pública enorme. Eu me lembro uma vez aqui conversando, tem um amigo que era secretário de Educação daqui da Prefeitura de São Paulo. Hoje é Alexandre Schneider, é o nome dele. Ele está secretário de Educação do Governo do Estado de Pernambuco, que é o meu estado lá no Nordeste. Mas Alexandre, eu posso estar falando uma grande besteira no número, mas outro dia eu quase confirmei. Se eu não me engano, sabe quantos funcionários tem a Secretaria de Educação da Prefeitura de São Paulo? Dá um chute. Eu vou dizer... Contando tudo, tá? Contando professores, a estrutura inteira da secretaria, não é só a equipe de gestão, é a estrutura inteira. Chuta. São Paulo? Da cidade. Da cidade? Eu diria... Vamos lá o número, 5 mil. É 84 mil. Assim, é um número... É loucura, entendeu? Tipo, é um número de... auxiliares, enfim, não estava pensando... É muito difícil gerir isso. Não dá para você achar que é fácil, entendeu? Então, meu ponto, e eu acho que tanto o TBI e o Colab tem muito isso, a gente precisa ajudar com gestão, com ferramenta, com uma forma de você conseguir gerir essa equipe melhor, uma forma de você conseguir ter o cidadão mais próximo para fazer esse relacionamento. E é engraçado essa conversa, porque o TBI, como organização, foca-se um pouco mais no espectro da administração pública de topo, ministro, chefe de Estado. Mas, como disseste muito bem, há toda a máquina que muitas vezes não muda com as administrações e está lá, é essa mesma máquina. O que é bom por um lado e ruim pelo outro, porque tudo nessa vida é um pouco de lá e um pouco de cada, um lado bom, um lado ruim. E é fundamental o papel de cada pessoa, porque eu outro dia estava falando aqui, até no contexto de outro país que eu apoiei no TBI, que é muito difícil porque pode ser um líder, essa é outra dimensão, pode ser um líder com ideias e um líder dinâmico, mas tu tens a administração pública contigo, motivada, minimamente motivada, não é uma empresa, não é, diferente, é mais difícil, é mais difícil ser servidor público. Mas ter eles motivados, alinhados para onde você quer ir, é também uma arte, enfim, é uma área muito interessante e não sei se há organizações aqui do Brasil que se focam mais no servidor público. Eu acho que tem gente tentando ajudar de todas as formas, sabe? E é isso, o governo é uma coisa complexa demais, a administração pública é um negócio complexo demais para achar que faz assim, por isso que eu tenho tanta ojeriza, assim, a líder populista, que as coisas são fáceis, as respostas aos problemas são fáceis. Nunca se fosse fácil, estava resolvido. Essa coisa de que não tem gente querendo resolver, estava resolvido. Seja o seu que você... Porque, inclusive, tem isso, né? A população de maneira geral, porque os políticos não querem resolver, sei lá. E eu também acho que tem uns que não querem mesmo. Mas na última eleição, essa mesma pessoa que falou isso, fez campanha e foi doente, brigou com a família inteira para eleger fulaninho. Vamos supor que fulaninho se elegeu. E aí? Tá vendo que não é fácil? Foi o que você queria, foi o que você disse que ia resolver, não resolve. Porque não é fácil, a máquina é complexa. Se tivesse uma empresa de, 100 mil pessoas e que escolhessem o presidente numa votação popular, imagina como é que é gerir essa empresa onde 45 mil pessoas não querem você, entendeu? Então, é óbvio que não é fácil. É óbvio. E para mim, quando a gente está falando de política, não é nem de gestão pública, a política, no modo geral, as pessoas têm que entender que é complexo. Tem que mostrar o quanto é complexo, porque essa coisa dos dias de hoje, das redes sociais, as plataformas tecnológicas onde os algoritmos esticam para os lados, assim, faz parecer que tudo é fácil, e não é. Uma dúvida, que a gente está falando aqui do TBI, como é que tu fosse bater no TBI? Como é que eu fui parar no TBI? De onde vem essa...
eu fui um erro de casting, estou sempre dizendo, porque, enfim, eu me formei em engenharia, ou seja, eu tive um percurso completamente diferente do percurso mais normal e convencional dos meus colegas do TBR. Então, por isso é que eu disse que eu sou um erro de casting. Eu me formei em engenharia, me especializei em gestão de projetos. Olha o Delivery Unit acontecendo, começando a Delivery acontecer. Unit, exatamente. Delivery Unit, na realidade, é um nome fancy para dizer de gestão de projetos no meio político. É verdade. Mas, enfim, e então eu estive trabalhando no início da minha carreira, os primeiros 7 anos, na área de desenvolvimento de grandes infraestruturas, maioritariamente de energia. Então, Ainda em Portugal? Ainda em Portugal, mas era para uma multinacional alemã que tinha projetos em todo o mundo, na América do Sul, em África, enfim, na Ásia. Então eu tinha já tinha enfim, essa pegada global, mas um dia surgiu uma oportunidade, através da minha rede, enfim, de contactos, precisam de uma organização que é o Tony Blair Institute, sinceramente nunca tinha ouvido falar, isso foi em 2017, precisa de um assessor, alguém para assessorar o presidente de Moçambique, até pareceu meio louco, na área de energia, eletrificação, energia, desenvolvimento, e vieram ter comigo porque eu tinha, enfim, esse know-how e experiência em grandes projetos de energia, então eu não fui para parar ao TBI pela área, políticas públicas, que é o mais normal, não é? Vai estudar para aqui e para ali. Mas, se calhar, só para dar aqui um passinho atrás, só para explicar um pouquinho mais do meu perfil, eu sou filho de 2 servidores públicos, já estão reformados. Tá. Então, enfim, além de servidores públicos muito engajados politicamente, na altura de ativistas políticos contra a ditadura portuguesa, não é? E eu passei a vida toda, me lembro, ouvir em casa política, como é que era o seu dia a dia enfim, na Secretaria da Educação, meu pai, a minha mãe na área das telecomunicações. Então, era o meu dia a dia, era ouvir os problemas, o pulsar da administração pública, como é que funciona. Então, para mim, foi quase como, enfim, não era um bicho de 7 cabeças, assim, não é aquela coisa... Não. Estava ok. E sempre gostei. Eu procurava sempre esse ladinho mais político, mesmo na engenharia, né? Tem. E então eu fui, enfim, quando eu fui apoiar o ministro da Energia. O que é que te chamou a atenção em Moçambique, especificamente? Direto para Maputo e tal? Foi isso? Cara, eu fui direto. A vaga era lá. A vaga era para Maputo, enfim, bem longe, não é? Mudei a minha vida e isso acabou por mudar a minha vida também pessoal. Enfim, passados esses anos todos, eu casado e tenho 3 filhos moçambicanos portugueses. Legal. Mas enfim, era aqui um desejo de ter impacto, não é? Eu gostei muito de trabalhar na iniciativa privada, não vou mentir, mas enfim, acho que ter impacto, enfim, vou dar um exemplo em Moçambique, não é? Quando eu apoiei, assessorei o Ministro da Energia e Recursos Minerais, enfim, assim, das pessoas que mais marcou, o Max Tonella, um líder fantástico. Estruturamos um programa de eletrificação nacional, né? Energia para todos, e nos últimos 6, 7 anos, a taxa de acesso em Moçambique passou de 26% para 52%, não é? Mas 8 milhões de pessoas tendo acesso à energia pela primeira vez. Então, você poder participar e contribuir um pouquinho para essa agenda, enfim, eu acho que é quase addicted. Você nunca mais quer voltar a um trabalho, nem se você me quiser contratar, eu vou recusar. Falou aí que queria ir para o mercado privado, olha. Não, mas foi assim interessante e foi uma experiência, enfim, trabalhar em Moçambique fundamental. E então, enfim, não foi só na energia, foi também no Ministério da Economia e Finanças. Estruturamos um programa muito interessante que é enfim, o nome até foi inspirado no PAC, Programa de Aceleração Económica, mas o escopo era um pouquinho diferente, era mais para desburocratizar, melhorar a governação económica do país. E, enfim, foi uma experiência assim fundamental e que me marcou. E não trabalhei só com Moçambique, enfim, esse é o TBI que te permite ir trabalhando, também apoiando colegas
que trabalham com governos, enfim, de Angola. Legal. Eu apoiei outros países e depois, ao fim de 7 anos, me convidaram para estruturar aqui o projeto do TBI Brasil e foi, enfim, assim, uma felicidade, um desafio. Tu passa 7 anos em Maputo, Sim. TBI desde o dia 1, e aí... E aí Moçambique. Não, e aí Brasil. E aí agora. Brasil, peço desculpa, sim, e aí Brasil. E aí qual é... Tá no Brasil há pouco tempo, né? Qual é a estrutura hoje do TBI no Brasil, já? Qual é o plano, assim? Não precisa ser de hoje, né? Mas qual o plano... Nós estamos montando a equipa, não é? É uma parte fundamental, porque tem que ter não basta ter gente muito bom tecnicamente, tem que ter gente com experiência, enfim, na área de governo e tem que conciliar a área, enfim, mais institucional, de administração pública, com essas áreas de expertise específicas. Mas, enfim, nós iremos ter cerca, no final, início do 2025, iremos ter cerca de 9 pessoas. O time não é um time gigante, não é? E assim as pautas assim que nós estamos falando para apoiar e estamos ainda estruturando e posicionando é apoiar a pauta climática. Enfim, o TBI eu creio que é a única organização internacional que está apoiando a presidência da COP29, COP28 e o Azerbaijão agora. Quer dizer, 28 foi... Emirados. Foi Emirados, né? 29 agora Azerbaijão, 30 Belém. E 30 Belém. Então, essa é uma área muito importante. Outra área muito importante é a digitalização e a área de governação digital, do governo digital, onde também, enfim, esperamos apoiar a implementação do plano de AI para o bem, não é? Que foi lançado pelo governo do Brasil recentemente. E uma área também muito interessante que é apoiar, não é, a cooperação que já é forte, vamos dizer que já é forte, Brasil-África. Enfim, obviamente sabemos as boas relações que o África e o Brasil têm, inclusive essa presidência, não é? O presidente colocou a restabelecer esses contactos, enfim, comercial a todos os níveis, diplomático, cultural, como uma das prioridades, e o TBI sempre, enfim, por estar em 20 países, pode acrescentar, ou já, enfim, eu estou sempre dizendo isso e com muito cuidado, porque o Brasil tem uma capacidade diferente de outros governos, não é? Eu estou sempre dizendo, o TBI não vai ensinar o Brasil a fazer diplomacia, que a diplomacia brasileira é reconhecida como uma das melhores a nível global. Mas, precisamente por esse posicionamento do TBI junto de chefes de Estado, de ministérios-chave, existe aqui uma lógica de complementaridade que podemos apoiar, essa é uma das propostas de valor, apoiar o governo do Brasil, enfim, a definir um pouco melhor a estratégia para a África. Qual será a estratégia para a África? Então, essas áreas são, digamos, as áreas iniciais como pretendemos, enfim, estruturar, digamos, a primeira fase do projeto, mas esperamos, enfim, quando o TBI entra, é para ficar para o long term e espero, enfim, expandir o apoio e felizmente, e até espero que o TBI possa ir para o nível subnacional. Mas isso será um pouquinho mais à frente, quando tivermos um pouquinho mais sólidos. Maravilha, meu amigo. Eu queria primeiro deixar, na verdade, assim, a gente se conheceu recentemente, mas é a mesma idade, 40 anos, aquela coisa, 40 anos, esse rapaz tem 40 anos. Eu tô claro, né, aqui os cabelos brancos, mas, porra, você tá mais bem conservado do que eu. Mas assim, eu acho que tem muitos pontos em comum. Enquanto o TBI, enquanto o Tony Blair Institute conta com um collab para ajudar a gente, é isso, é governo digital, inteligência artificial, pesadamente, tentando ajudar governos de uma maneira geral. Então, conta com a gente por esse lado, pessoalmente também. Seja bem-vindo ao Brasil. Porra, espero que você curta. Criar 3 filhos aqui vai ser interessante. Eu estou criando 2. Aqui e em qualquer lado. É verdade. O problema não está no lugar, está nas crianças. Né? O difícil é a criança, não é o lugar. Né? Mas, cara, conta com a gente. Se quiser deixar um recado, quem está assistindo isso aqui, inclusive, a maioria das pessoas é da administração pública.
Tem muita gente da administração pública federal, estadual, municipal. A gente trabalha principalmente com municípios, mas tem trabalhos federais. Hoje, só um parênteses, assim, a gente acabou de vencer um edital para o Tribunal de Contas da União, que é um órgão de controle federal de contas, que cuida das contas do Estado, para fazer, sabe o quê? Fiscalização de obra de pavimentação, pagando o cidadão para ir lá na ponta fiscalizar. Vê que loucura. É um negócio aqui no Brasil que é super novo, é uma legislação nova de contrato público de solução inovadora. Então, não é que a gente tem eles trouxeram o problema, disseram, a gente tem 50 mil obras de pavimentação que o governo federal ele ajuda no financiamento. A gente, enquanto Tribunal de Contas, precisa fiscalizar essas obras. É impossível fiscalizar 50 mil obras simultâneas. Como é que a gente faz diferente? E aí a gente propôs, vamos então usar o cidadão que está espalhado, para que ele, com base nos critérios que você diga o que ele vá lá e tire foto, e ele diga o que é que está fazendo, o que é que não está. A gente paga o cidadão para ele fazer isso. Tem uma recompensa financeira pequena, mas que é legal para os dias de hoje. Isso passa por equipe de engenheiros e tal, e volta para... Dá para tomar um shopping? Eu acho que dá. Eu espero que dê. Mas é uma coisa muito interessante. Louca, assim. Uma das mensagens, eu gostava de deixar duas mensagens. Uma é o que o Colab faz na digitalização, eu acho que também nos leva a refletir um pouco que hoje está um pouco em voga também demonizar a tecnologia e tem coisas mais, seguramente, não é? Concordo. A maneira como, enfim, troca informação, fake news e todo esse tema e torna sociedades mais polarizadas, enfim. Essa é uma preocupação muito grande, por isso é que o tema também em voga da regulamentação é crítico, mas a oportunidade que os governos e os prefeitos têm para alavancar, enfim, e para melhorar os serviços públicos através de soluções digitais é grande oportunidade, não tem uma maior. Total. E quando a gente diz, ok, e os trabalhos que vão se perder trabalhos, mas essa solução, felizmente, também está na parte do governo, pensar e planear a educação. Enfim, nós não temos que demonizar e eu acho que vai ser uma coisa natural e, enfim, poder ter impacto a nível social, ao nível do sistema de saúde, do sistema educativo, enfim, eu acho que é uma oportunidade fantástica e mais uma vez aqui queria deixar essa visão, devemos não só olhar para a parte negativa, mas experimentar olhar para a parte positiva. E a última é, agradecer essa presença aqui, foi fantástico e já agora que estamos a ser seguidos, não é? Estamos como Tony Blair Institute completamente 100% disponível para engajar com a sociedade civil, com o setor privado, com organizações de impacto social e chegamos para finalmente chegarmos ao Brasil e será um prazer aqui explorar e contribuir para esse país maravilhoso. Muito bom, meu velho. Muito bom. Papo bom. Agora a gente vai ter que sair para tomar um chopp. Vamos embora. A gente vai continuar a parte boa desse papo. Agora vai tomar um chopp. Mas, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um papo super informal aqui com Pedro Simão. Eu gosto dessas conversas, assim, eu acho que nesse momento, Pedro, a gente dá uma aprofundada legal e compartilha com gente um pouco das dores. Tem gente com dor no lugar dele, onde a pessoa está nesse momento, dificuldade em entender um pouco dessa complexidade. E tem gente por aí, pelo mundo inteiro, precisando de ajuda, né? Tipo, seja do governo de Moçambique ao brasileiro, a partir de uma ajuda de um ex-primeiro-ministro do Reino Unido, da Inglaterra. Então, obrigado demais, espero que vocês tenham gostado. Vou voltar para o começo lá, então curte as coisas, compartilha, comenta, manda, tira foto, coloca nas redes sociais. Para agora, assim, eu vou parar de dar um legal aqui, aí assim, dar um legal para você poder tirar foto e colocar na rede social que a gente estava vendo com Pedro Simão, do Tony Blair Institute. Valeu, obrigado, Tony. Gustavo. Valeu, meu velho. Valeu. Ei! Antes de você sair daqui, eu sei que o conteúdo acabou de acabar, mas antes de sair daqui, faz um favor,
Comenta aí embaixo o que é que você achou dessa palestra, o que é que você achou desse conteúdo que a gente acabou de compartilhar. Eu estou achando muito legal tudo que a gente está fazendo, são vários meses de preparação, então comenta aí, diz o que é que você achou, também faz um favor, pesquisa um pouco mais sobre Colab, pesquisa também sobre o Conecta Colab, o nosso curso de transformação digital em cidades e governos, e marca a gente nas redes sociais. Marca a gente, chama mais gente para participar, vamos fazer uma grande mobilização aí para a gente melhorar os governos, melhorar a participação cidadã e fazer grandes transformações positivas na vida das pessoas. Obrigado, viu?